Olá, amigos. Sou Marcos Turbay, professor da Compliance School, e hoje vamos dar início a uma série de entrevistas técnicas a respeito de assuntos ligados ao universo do compliance. Para essa primeira sequência de entrevistas, vamos entrevistar Fernando Fleider, CEO da ICTS Protiviti, que aqui hoje nos visita. Ter um papo e falar um pouco da importância da investigação, do mundo da investigação no mundo corporativo. Nós estamos a cada dia percebendo a necessidade de capacitar profissionais e empresas especializadas para aperfeiçoar os seus métodos e fazer com que os resultados das investigações de fato possam agregar valor nas organizações. A ICTS, e Fernando e toda a sua equipe, tem um histórico bastante relevante nesse universo, desenvolveu técnicas e métodos importantes na parte de entrevistas e na parte de investigação, e a gente convidou ele hoje para poder falar um pouco mais sobre isso, entender como foi a sua história, como vocês chegaram ao nível que vocês estão hoje, e o que você entende desse mercado e da importância dos profissionais se capacitarem também no processo investigativo. Bom dia, Fernando. Bom dia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, tudo bem. A questão da entrevista é uma questão que a gente trouxe desde o início da nossa prática investigativa. Se a gente for pensar, essa questão da entrevista, ela aparece na história da humanidade, essa questão das perguntas, desde o seu início, né? Quer dizer, se for no Velho Testamento, você já tem alguns tipos de diálogos que eles podem ser estudados até sobre esse ponto de vista, né? Verdade. Se for pensar Caim e Abel, Deus estava questionando o Caim, o que aconteceu com o irmão, né? Sim. E na verdade, quando a gente começou a desenvolver esses trabalhos no Brasil, já faz, aí vai daqui a pouco ter 25 anos de história, a gente veio com uma tradição, um background que era israelense sobre esse ponto de vista. E o israelense tem uma escola muito importante dentro dessa área de questionamento, e a gente trouxe na época gurus que vem dentro dessa área, e a gente teve que trabalhar um pouco essa tropicalização, né? Mas de alguma maneira a gente percebeu que esse podia ser um assunto quase que dogmático no Brasil. Acho que a cultura latina é uma cultura que ela tenta evitar qualquer tipo de embate, qualquer tipo de pergunta mais assertiva, perguntas que a gente entenda que possa gerar um desconforto. E a gente teve que ir trabalhando isso, e ao mesmo tempo que a gente foi trabalhando essa tropicalização, a gente vê que a sociedade como um todo também começou a entender a importância e que é correto dar, de alguma maneira, até uma oportunidade das pessoas que estão sendo questionadas de expressar sua opinião, os seus fatos em relação a isso. Então a gente começou a desenvolver isso, e algo que foi com o tempo mudando, e eu diria que a gente chegou dentro do lugar que a gente realmente gostaria de ter chegado antes, mas que a sociedade permitiu chegar, mais proximamente agora com a questão da Lava Jato, onde os acordos de leniência começaram a aparecer, e as pessoas começaram a perceber que isso não era uma questão de dedo duro, isso não era uma questão de, poxa, será que eu posso negociar uma informação com algum tipo de leniência em relação às consequências? Isso é algo que até para os executivos era difícil de aceitar. Verdade. E hoje a gente vê que talvez grande parte do que a gente chegou em termos de resultados pela compliance do Brasil chegou exatamente pela capacidade que as pessoas tiveram em fazer essa negociação que a gente entende que é esse questionamento. Na verdade, é uma negociação entre o que a pessoa tem a oferecer, o que a gente tem a oferecer em relação a isso, e a gente conseguiu, obviamente, discernir o que a pessoa está trazendo de verdadeiro, o que a pessoa está trazendo de falso, e o que a pessoa está trazendo que ela não tem certeza daquilo, que ela pode até entender como sendo verdadeiro, mas na verdade ela não tem certeza disso. Ok. Nessa história toda de vocês acreditam que capacitaram quantos profissionais na técnica de entrevista?
Olha, se a gente começar primeiro dentro dos profissionais que trabalharam com a Sim. gente em CTS, a gente provavelmente deve estar chegando perto aí de uns 50 pessoas que trabalharam ou trabalham com a gente dentro dessa técnica de maior ou menor grau. Se a gente for olhar para o país como um todo, a gente já deve estar chegando em 1.000 profissionais que passaram por algum tipo de treinamento ligado a essa metodologia. Nem sempre profissionais da área investigativa. É importante dizer que a gente tem muita demanda de executivos que querem dominar essa capacidade para fazer uma entrevista de trabalho, para fazer uma negociação, inclusive, ou para ter algum tipo de papos com as pessoas que estão ao seu redor, que eles entendam realmente que as pessoas estão trazendo assuntos corretos para eles. Ok. No desafio de se ensinar pessoas a perguntar, né, para se obter a resposta adequada, você entende que os interlocutores, eles precisam primeiro entrar numa sintonia de conversa e aí fluir usando essa técnica de entrevista, ou o entrevistador ele já pode impor, né, o seu tom de perguntas desde o início? Como que vocês sentem isso? Eu acho que é importante dizer que a gente está sempre conversando sobre entrevistas dentro do ambiente corporativo. Sim, sim. E não é a mesma coisa, por exemplo, que entrevista dentro de uma autoridade policial, que ela já tem, de alguma maneira, ela já vem com essa autoridade. Né? Quando Sim. você é questionado por um policial, você entende que existe uma autoridade, que existem consequências. Então, existem dois tipos de alinhamentos que são importantes a serem feitos no começo dessa entrevista. Um primeiro alinhamento, que a gente chama de um ice break, que é um alinhamento que eu entendo quem é essa pessoa, quais são os trejeitos dela. Às vezes eu acho que a pessoa está nervosa, ela simplesmente fala dessa maneira. Ou até, se eu sinto que a pessoa de fato está nervosa, tentar tranquilizá-la, tentar levar ela para um lugar que ela sinta mais conforto de falar. O segundo alinhamento é um alinhamento que eu considero mais difícil. É explicar para uma pessoa que muitas vezes nunca te viu na vida, nunca ouviu falar que existe a tua empresa ou essa questão, que eu tenho a capacidade de lê-la. Sim. De uma maneira completa. E de chegar e falar assim, olha, que vale a pena ela falar a verdade comigo. Porque se algum momento... Uma fase de conquista. De conquista. Se ela não percebe que você tem essa capacidade, ou que você tem a autoridade sobre o ponto de vista da pessoa que te mandou lá falar com ela, se ela não percebe isso, você não consegue trabalhar bem essa entrevista. Mas lembrando que você tem parcos minutos para fazer isso. Você não vai ter 3 dias para fazer isso. Sim, exatamente. E vocês, quando vocês são demandados a conduzir uma investigação usando entrevistas num ambiente corporativo, vocês estabelecem as regras com o demandante, com quem solicitou essa investigação, para que se possa conduzir as entrevistas dentro da regra da corporação que te contratou, ou você já traz as regras da sua metodologia? Poderia explicar um pouco mais sobre isso? Na verdade, isso aqui é feito com um balizamento entre as duas, aonde sempre o mais conservador ganha. Então, primeiro, a gente tem o nosso pacote, que a gente entende que é um pacote que, por exemplo, juridicamente fica de pé. Sim. Então, independente do que a pessoa fale, e isso é algo importante, por exemplo, no início de qualquer entrevista nossa, a gente dá um waiver para a pessoa, para ela entender o que vai ser feito e que ela tem o direito, se não se sentir incomodada, de avisar, que ela tem o direito, a participação dela é voluntária, que a participação dela, ela a qualquer momento pode falar se ela está sendo incomodada, porque isso aqui é importante sobre a minha exposição legal e de em nenhum momento também permitir que ela chegue e fale que ela foi acuada. Isso é algo que tem que ser colocado independente de como o cliente quer fazer isso. Outra questão tem a ver com o meu combinado com o cliente. Parte do meu combinado com o cliente é que se o cliente me dá a autoridade da leniência, da troca, essa autoridade vai ser respeitada. Então, se eu tenho o direito, por exemplo, de negociar, por exemplo, que em vez de uma justa causa a pessoa possa pedir sua própria demissão, que eu tenho esse direito de prometer isso, isso vai ser cumprido. Eu não posso, porque isso aqui não pode ser mexido, porque isso aqui eu vou estar trabalhando com a ética e moral do entrevistador.
E por último, a gente tem que se inserir nas questões que são de acordo com o ambiente de trabalho do próprio empresário, da própria organização. Então, por exemplo, não existe problema, um exemplo vago, no Brasil de perguntar a idade de alguém, não tem nada que me proíba. Os Estados Unidos te proíbe fazer essa pergunta, por exemplo. Então, talvez ele esteja dentro, ser uma empresa americana que tem essa preocupação e vai falar assim, olha, eu não quero que você pergunte a idade, porque isso é algo que está fora das questões do que a gente pergunta para os nossos funcionários. Então, eu tenho que absorver isso e respeitar também. Então, por isso que eu falo que o balizamento é sempre o mais conservador, porque se o meu cliente ele é menos conservador que eu falo, não precisa dar isso, pode gritar. Não, isso, eu não trabalho dessa maneira, a gente trabalha da maneira que a gente entende depois de 60 mil entrevistas, que é a maneira correta de se trabalhar. Então, a gente nunca vai deixar isso se sobrepor, independente da vontade do executivo, a gente entende que os profissionais somos nós, sob esse ponto de vista. Muito bom. Quando você está olho a olho com o entrevistado, qual é o detalhe que, na sua metodologia, no método ICTS de entrevistar, presta mais atenção? É interessante, porque o que mais chama a atenção quando a gente conversa nesse mundo é a questão da linguagem corporal, das microexpressões, é o que o pessoal fica mais atento, acho que até porque teve séries, né? Tem o Lie to Me e tal, e o pessoal acha, nossa, ele mexeu tal parte, então eu já sei corretamente. Acho que antes de responder isso é muito importante dizer o seguinte, a boa entrevista ela só acontece primeiro com a boa pergunta. Então não adianta eu fazer uma pergunta que a pessoa não entendeu o que eu estou perguntando para ele, e você quer exemplos disso, assista qualquer CPI do Congresso. Absolutamente, a pessoa que está respondendo, ela não entendeu o que o deputado está perguntando, porque o deputado fez um discurso, fala, e no final ela não sabe o que responder. Então, eu começo com a boa pergunta. Segundo, eu escuto o que a pessoa me respondeu, não o que acha que respondeu. Não é você roubou e a pessoa falar, eu fui criada em uma casa com valores, com dinheiro. Ele me respondeu onde ele foi criado, mas ele não respondeu a minha pergunta. A maioria das pessoas diriam, ele falou que nunca roubou. Eu falei, não, onde aqui, deixa eu rever aqui. Em nenhum momento ele afirmou que nunca roubou. Isso aqui é muito importante também. Quando você domina essas duas questões, que são as principais, aí você começa a perceber isso. Não existe, sob o nosso ponto de vista, nenhuma fórmula de bolo que apenas a pessoa ter feito algum movimento quer dizer alguma coisa. Porque se isso fosse capaz, o computador já dominaria completamente. Se olhar para o lado direito quer dizer alguma coisa, o computador já conseguiria pegar isso. A primeira parte da entrevista que a gente falou há pouco sobre esse alinhamento é onde eu estou alinhando ele também quando ele está fazendo algum tipo de... respondendo alguma questão, se ele está recorrendo à memória dele, qual que é o trejeito que ele tem. E se eu faço uma pergunta que precisa recorrer à memória, e eu vejo que esse trejeito não apareceu, ou seja, ele não está recorrendo à memória dele, a gente só consegue responder uma pergunta de duas maneiras. Ou recorrendo ao histórico, ou criando. Criando, diga-se mentira. Então, essa questão é muito importante, e nesse Ice Break a gente vai conversando muito sobre isso também. E eu vou fazer uma pergunta que eu sei que eu vou recorrer à memória dele. Então, posso perguntar, quando você chegou aqui hoje, te fizeram algum problema na portaria, eu tenho que recorrer à memória. Eu começo a perceber aonde ele recorre à memória. E se tem alguma coisa que ele não recorreu à memória, eu sei, algumas perguntas para mim são óbvias que elas não são verdadeiras. Então, mais do que dizer que existe, o cara olhou para o olho, então, algumas pessoas vão trabalhar muito a questão dos olhos, para onde está virando quando está pensando. Outras pessoas vão ter trejeitos de se acariciar. Existem, obviamente, as linguagens corporais que são mais características, que elas de fato acontecem, né? A pessoa está mais fechada, ela vai falar isso, mas mais fechado não quer dizer mentindo necessariamente. Mas a gente consegue claramente ver essas questões acontecendo. Então, isso daqui não é uma fórmula de boa, isso aqui é algo que a gente vai percebendo em relação ao próprio entrevistado. Mas o fato é que profissionais que se aventuram ou se dediquem a fazer entrevistas, ele tem que ser capacitado.
ele tem que usar metodologia, independente se é metodologia ICTS ou outra metodologia, ele tem que fazer o emprego de técnicas para conduzir da forma mais profissional possível, né, o seu trabalho. Fernando, muito obrigado, espero que a gente possa conversar novamente, falar sobre outros assuntos importantes como esse. Só a última pergunta, vocês têm previsto algum curso, alguma formação em breve sobre técnicas de entrevistas? A gente divulga todos os nossos cursos no site, então eu pediria para olhar lá, porque a agenda ela vai mudando conforme os meses vão chegando, e tem uma questão também do local onde elas são dadas, né? Porque a ideia é sempre juntar grupos e nos diversos estados para não ter que trazer uma pessoa necessariamente para isso. É importante dizer que esses cursos não são cursos curtos, tá? O bom curso de entrevista, ele vai demorar de 3 a 4 dias, porque trabalha-se com muita simulação e são cursos full time, a gente não gosta também de quebrar isso muitas vezes. Vamos fazer em 4 semanas, um dia cada, porque existe uma técnica vai ser desenvolvida, isso é algo que demora, e depois também a prática. A prática ela é muito importante, né? Então o entrevistador ele tem que acompanhar muitas entrevistas até ele começar a fazer seus voos solos. Muito bom. Bom, senhores, muito obrigado. E volto a dizer, a Compliance School, né, apoia e incentiva iniciativas técnicas como a ICTS Protivity. Muito obrigado pela sua visita e até a próxima.